É é uma grande honra para o nosso podcast da Nova Cardiologia recebermos hoje uma pessoa muito especial, que consegue juntar três atividades profissionais distintas e com muito êxito. Luiz Fernando Corrêa, muitos conhecem, obviamente, na TV Globo, na, obviamente também atuando na Rádio CBN. Mas hoje, nessa primeira etapa, nós vamos estar conversando sobre a sua carreira de médico e gestor. Luiz, a, a primeira pergunta é importante. Vendo o Big Brother, né? Você foi um homem que a vocação médica e a vocação de gestor surgiu num desafio para atuar em emergência. O Big Brother dessa semana traz uma jovem que, numa situação de estresse, ela tem um desmaio, né? A jovem Vanessa, com 22 anos, e felizmente ela rapidamente recupera, né? A equipe médica dá o diagnóstico de 5 vaso vagal. Gostaria muito que você pudesse explicar o que é isso para aqueles que são os milhares de brasileiros que têm você como uma grande liderança médica que decodifica isso, mas falar um pouco também como é que se prepara e como é que um gestor hoje tem que cuidar, né, de todo esse ambiente complexo e o que fez você se tornar um líder em gestão de emergências no Brasil. Bom, obrigado, Evandro. É um prazer estar aqui, é uma honra mesmo estar aqui com você conversando sobre isso. Bom, a história dessa moça, vou começar com uma piadinha, né? Talvez não tão politicamente correta. Minha avó diria para essa moça que quando casar passa. Né? Essa coisa de mocinhas desmaiarem virou uma coisa folclórica e por isso essa frase que a minha avó diria. Mas o que a gente vê biologicamente falando é o amadurecimento do sistema regulatório autônomo e que nessas pessoas são coisas que tem no nosso organismo que fazem a gente ficar vivo. A gente não pensa para respirar, a gente não pensa para o coração bater, a gente não pensa para a pressão ficar mantida. E o nosso corpo regula isso sozinho. E isso vai amadurecendo conforme a gente vai amadurecendo também. Não porque ela tem 20 e poucos anos, já está tudo pronto. Ainda não está tudo pronto. O que aconteceu foi num momento de estresse, ela passando a pressão. Por acaso eu assisti esse recorte na internet. Ela passando sob uma pressão psicológica exercida por um outro participante, ela apaga. Isso é a síndrome vasovagal, porque a liberação de hormônios acontecidas dentro do corpo dela por conta do estresse que ela estava passando, do estresse psicológico que era exercido pelo outro participante, liberou uma série de substâncias em que fizeram a pressão dela cair muito rapidamente, o corpo não foi capaz de se adaptar, e aí acontece esse desmaio, onde o cérebro deixa rapidamente de receber sangue o suficiente, e a gente sabe que o nosso cérebro não tem estoque de energia, se ele não é alimentado o tempo todo, ele desliga. O que aconteceu com ela, ela apagou rapidinho, voltou assim muito rapidamente, sem necessidade de grandes atendimentos. A diferença é, quando a gente pensa nisso como um gestor de emergência, primeiro, o seu grupo de médicos que trabalham, de profissionais de saúde, tem que saber o que está acontecendo, entender essa situação, como qualquer outra situação médica que se apresente. Para saber exatamente, bom, é uma menina de 20 e poucos anos, aconteceu isso, eu vou abordar isso por um caminho que pode ser mais tranquilo. Agora, se a gente estivesse assistindo a mesma cena, mesmo que fosse no Big Brother, como já teve participantes mais velhos, né? E esse participante fosse um participante mais velho, que podia ter alguma outra doença por trás, algum outro problema de saúde não conhecido do resto do grupo, a situação é diferente. Então, o segredo para emergência só tem um. É uma frase, né, que é clássica. Prepara para o pior e reza para acontecer o melhor. Se você viver assim dentro da emergência, a coisa vai funcionar. Você vai tratar tudo, entre aspas, não é tratar tudo igual, mas tratar tudo com a mesma emergência que merece, entendendo o que acontece com cada uma das pessoas, porque esse é o grande desafio. Você tem que fazer tudo igual? Não. Você tem que saber adequar a situação que você está vivendo. Duas coisas importantes, né? Quer dizer, primeiro você citou a sua avó, e eu conversei essa semana, esse episódio, com meus alunos do curso de fisiopatologia, e falava que, no passado, era essa a recomendação. As jovens que, e é mais comum nas mulheres,
terem o desmaio ou apagão mediado por algumas situações, às vezes tirar sangue, às vezes o estresse psicoemocional. E, obviamente, o senso comum era que, com o passar do tempo, essa jovem, obviamente, vai amadurecendo, casando, e isso sumia. E hoje a gente tem o conhecimento médico. Mas uma coisa que você chamou a atenção é que hoje a gente também tem, e obviamente você trabalhou muito com isso, que são protocolos, não é? E isso ajuda muito, não é? E a gente, não é, muitas vezes fazia muitos exames ou deixava de fazer a coisa certa, e síncope, o desmaio é uma causa comum. Como é que você enxerga isso? Na sua visão, o protocolo engessa a prática médica ou ele ajuda a homogeneizar o tratamento e a gente poder acompanhar e avançar na forma de um grupo ou uma equipe de É. emergência cuidar dos doentes? Evandro, eu sou do tempo que a grande frase é que medicina é uma arte, por isso não pode ser engessada. Tem um tanto de arte, até tem, que é justamente essa finesse de você conseguir interpretar momentos que aconteceram. Mas, porém, o que a gente precisa, realmente precisa dos protocolos, e isso eu fui, curiosamente, quer dizer, antes de ser chefe de emergência, de montar o serviço de emergência, ter feito o MBA para isso, eu trabalhava numa fábrica. Meu primeiro emprego foi numa fábrica. Fábrica mesmo, fábrica até muito boa, fábrica de cerveja, né? Imagina, é bom emprego, né? Fábrica de cerveja. Mas, enfim, e nessa fábrica eu aprendi a importância dos procedimentos operacionais padrão, que é aquilo que mantém a fábrica funcionando. E aquilo que permite que um gestor, seja do que for, compare o que aconteceu no turno da manhã, com o que aconteceu no turno da noite, com o que aconteceu no turno da madrugada, e, eventualmente, alguém que está trabalhando num turno onde não tem o resto da fábrica funcionando, tem a orientação do que vai fazer. Ou seja, você tem essa homogeneização do procedimento, você tem um protocolo mínimo a ser cumprido, que, obviamente, a experiência das pessoas, no caso da medicina, a experiência de cada um, a prática regular desse protocolo, tem que permitir, na sua implantação, que, a partir da identificação de uma característica, às vezes, muito sutil naquele atendimento, o profissional responsável possa dizer, peraí, vamos seguir o protocolo, porém, nesse caso, vamos fazer um pouco diferente por essa razão. A gente nunca vai conseguir, biologicamente, Evandro, ter essa fantasia de que vai ter um protocolo para tudo. Não tem como. Você tem que ter protocolo, como você falou, para síncope. O que é síncope? Síncope é a perda dos sentidos, ou seja, por conta do desligamento do cérebro. Ponto. Isso é igual para todo mundo? Não. Aí você vai desdobrando esses protocolos de acordo com as características dos seus pacientes. Aí você vai ter, em algum momento, dentro dessa série de desdobramentos, tem que ter a possibilidade de, em você achando alguma característica que possa, inclusive, te ajudar como médico a tratar melhor esse paciente, poder fazer um pequeno ajuste nesse protocolo. O protocolo não pode ser um mecanismo de engessamento. Ele é um mecanismo que impede você de esquecer de fazer alguma coisa. Acho que isso é que é o fundamental. O protocolo é o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso, isso, isso e isso. O que eu não posso deixar de fazer? Não posso deixar de fazer a fase 1, fase 2, fase 3. Mas no meio do caminho eu identifiquei uma coisa que vai me obrigar a fazer uma fase 4. E isso é que eu acho que aí é que eu acho que o problema passa a ser protocolo, é que nem evidência, as tão faladas evidências científicas que a gente hoje exige e cobra que as pessoas tenham para tomar seus procedimentos. Evidência científica e protocolo é aplicado na clínica. Sim. E aí você tem que ser capaz de poder adaptá-los àquele momento, àquela pessoa, àquela situação. Muito bom. Então, acho que essa é uma mudança importante na prática médica, né? E a gente vê como o gestor Luiz Fernando, né, que fez essa transição de carreira, né, de médico bem-sucedido, para também se tornar um gestor, né, num hospital de ponta. O Hospital Samaritano é um hospital clínico cirúrgico, né? Sim. E, obviamente, os diferentes médicos têm experiências diferentes, mas a criação de protocolos
algo hoje recomendado pela própria AMB, Associação Médica Brasileira, e, obviamente, os hospitais como um todo vão desenvolvendo isso. Então, essa você considera um primeiro momento. Você falou um pouco sobre a sua formação de gestor no IBMEC, É. que foi um mestrado, um master ligado a um MBA em saúde. Como é que foi isso? E o que te trouxe essa qualificação? Por que isso hoje é importante, a qualificação, quando você quer fazer uma função gerencial, você buscar uma qualificação? Então, Evandro, o desafio de montar um serviço de emergência num hospital geral, como era o Samaritano, um hospital do tamanho típico dos hospitais do Rio de Janeiro, na época, né, com características específicas de público, ou seja, a gente tinha o nosso nicho de atendimento dentro da sociedade que exigia muito em termos de qualidade. Ele aconteceu uns 2, 3 anos antes de eu fazer MBA. Justamente quando eu me deparei com essa necessidade de que montar o serviço não era simplesmente saber aplicar o que eu conhecia da técnica. Tem que ter um jeito certo de fazer isso, né? Eu tenho que aplicar esse conhecimento e essa prática de acordo com a realidade. O que é uma coisa interessante, você está falando de protocolo, me chamou a atenção, você vai lembrar dessa história. Um outro hospital no Rio de Janeiro, na verdade, um outro hospital comprou ambulâncias, foi o primeiro hospital privado a ter ambulância para atender em casa, na mesma época, um pouco antes da gente. E eram ambulâncias fantásticas. Eram ambulâncias, aquelas ambulâncias americanas, né? Aquelas ambulâncias lindas, grandonas. Só que a realidade do Rio de Janeiro mostrou que tínhamos um problema. Ruas de Copacabana não permitiam que aquela ambulância entrasse. Você não consegue andar com aquela ambulância grande em certos núcleos populacionais no Rio de Janeiro. E não era questão de segurança, não, gente. Era fisicamente falando mesmo. As ruazinhas de Copacabana não cabiam ambulância grande daquelas. Então, quando eu montei o serviço, eu falei, poxa, vou aprender com os outros. Não deu certo aquela ambulância muito grande. Vamos trabalhar com uma ambulância que caiba dentro das ruas aonde mora o meu público. Aí eu falei, cara, eu tenho que aprender mais coisa para poder aplicar esse tipo de raciocínio. Foi aí que eu fui fazer o MBA. E duas coisas importantes. Meu MBA foi a primeira turma do IBMEC. Nosso orientador, o professor Denizar Viana, até hoje conta que foi o curso MBA mais longo da história. Porque como todo mundo conhecia ele, a gente ligava para ele e dizia assim, olha, chefe, essa aula que você marcou hoje não valeu não, cara. Não gostamos desse professor não, pode marcar outra. Então o curso demorou um pouco mais do que estava previsto. Pelo menos uns 6 meses a mais do que estava previsto. E outra coisa interessante, ele, por definição, fez uma coisa muito interessante. Ele definiu metade das vagas para o serviço público e metade da vaga para o serviço privado. Isso foi muito interessante, gerou muita briga dentro das salas de aula, depois a gente pode até falar disso, mas foi muito bom. E sabe uma coisa que incomodava muito alguns colegas e que eu gostava muito? Quando você vai para fazer MBA como médico, primeiro, você estuda coisas que você nem imaginava que tinha que estudar, né? As aulas de finanças eram um pesadelo. Matemática pura, né? Eu falei assim, gente, eu fui ser médico para não usar matemática. Pô. E o cara vem aqui me fazer conta. E fora isso, a gente estudava sempre cases de outros mercados. E alguns colegas até criticavam, por que eu estou estudando o case da Apple na época? Era, no final dos anos 90, né? A Apple não tem a ver com medicina? Não tem, meu amigo. Você vai estudar e você vai descobrir que tem. Você não vai fabricar telefone, nem computador. Mas você pode aprender com o que aconteceu dentro da Apple para aplicar dentro da sua empresa. Você vai entender que você tem que estudar o que aconteceu com uma empresa que não tem nada a ver com o seu mercado para aplicar na sua prática diária. Então, eu acho que isso é que é o grande lance do MBA. Eu acho até que vou confessar que muito do que eu aprendi eu não coloquei em prática nunca, principalmente a parte burocrática, vamos dizer assim, entre aspas, né? A parte operacional, financeira. Me interessava saber analisar o balanço, eu não aprender a fazer balanço, né? Isso aí o contador faz e me apresenta, eu só tinha que entender como é que funcionava. Então, eu acho que a gente às vezes estuda um pouco profundamente demais, mas é muito importante a gente abrir a cabeça, porque o médico tem uma coisa que, primeiro, a gente sabe, né? Médico é um bicho danado. O médico acha que é Deus. Então, ele acha que o caso dele é único. O serviço dele é único. E até gostei, você que... as pessoas falavam que às vezes o Pelé falava do tal do Edson, né? E
E agora você falou como médico, né, sobre os médicos. E essa talvez seja um ponto importante quando a gente vai se tornando gestor. A gente passa a entender o papel dos diferentes elementos, né, como eles pensam, e, obviamente, aproximar o médico da gestão. Porque você chamou a atenção que, embora a medicina não tenha preço salvar a vida humana, ela tem um custo. E você viveu nos Estados Unidos, não é? Se fala que 20% dos custos da medicina americana, e também se aplica aqui ao Brasil, em alguns estudos, possa ser por desperdício. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Porque a gente vive hoje um problema que são os custos da saúde, né? Então, será que é importante hoje todo profissional de saúde, todo médico, toda enfermeira, todo fisioterapeuta, psicólogos, né, conhecer os custos daquilo que ele está fazendo e combater o desperdício? Eu queria que você comentasse um pouco sua visão de gestor. Eu acho que é fundamental você, talvez não seja tão formal assim, mas uma coisa que eu sempre apliquei lá no serviço, lá no Samaritano. Eu sempre fiz questão de mostrar para o pessoal duas coisas. Principalmente, primeira coisa, quanto o trabalho deles trazia para o seu hospital. Porque muitas vezes a pessoa é cobrada, está trabalhando num determinado departamento dentro do hospital, é cobrado de fazer coisas, de produzir coisas, e ele não consegue sentir o quanto que aquilo é importante em termos de geração de receita para a empresa, o quanto aquilo é importante para a empresa se manter, o quanto é importante para a imagem da empresa. Eu acho que isso é um ponto também super importante, que a gente brigava muito, eu sempre falava isso muito com os garotos lá, com o pessoal que trabalhava, falava assim, gente, a gente está vestindo a camisa do hospital. Você está na rua, é o único serviço que sai de dentro do hospital, né? Então, quando você sai com o nome nas costas. Então, comportamento, posicionamento e aprender principalmente o quanto que aquilo ali traz de retorno. Esse é um aspecto. Eu acho que aí conhecendo a receita, vamos dizer assim, e sabendo também o quanto ele gasta. Muitas vezes a gente é treinado, muitos de nós fomos treinados em ambiente público. Talvez a grande maioria treinado dentro de ambiente público, né? Onde ninguém tem essa cultura do controle. E Né? talvez hoje, ainda nas escolas privadas, que cresceu muito o número de escolas privadas, ainda há pouco foco sobre essa visão econômica que os profissionais de saúde de todas as áreas devem saber, né, sobre os custos daquela atividade, né? E fala um pouquinho mais, você estimulava a sua equipe e estimula as pessoas que trabalham com você para conhecer esse custo? Sim, eu acho esse é o ponto. Assim, por que você está fazendo isso? Porque, não, eu estou fazendo porque sempre foi assim. Não, peraí. Sempre foi assim? Sim. Mas será que isso é o melhor jeito? E outra coisa, quanto que isso custa? Isso que você falou é fundamental. A gente não aprendeu isso na faculdade, Evandro. Ninguém nunca falou isso pra gente. E muitas vezes o que está acontecendo essa repetição na escola privada de hoje é porque muitos professores que estão em posição de ensino foram treinados nesse modelo antigo. Eles estão numa faculdade nova, às vezes prédios maravilhosos, faculdades com modelos, entre aspas, super modernos, mas a cabeça dele é a cabeça do médico de 20 anos atrás, que foi assim que ele foi formado. E nunca ninguém discutiu isso. Então tem que saber, sim, eu vou, você já chega, o paciente chega, você já abria sei lá, quantos equipamentos que você tinha. Não, por quê? Precisa abrir? Será que isso é importante? O que é mais importante? Estar disponível ali na sua mão ou você já deixar... Que tinha aquela coisa, não, já tinha que estar pronto, arrumado na bandejinha, tudo aberto, que eu tinha que jogar fora depois de um tempo? Claro. Não. Não vamos estar disponíveis, mas não precisa estar desperdiçado. Ou seja, a gente ter uma cultura, né? E o Brasil começa a ter, né, Luiz? Você tem filhos, né, que já passaram a adolescência, já são adultos. Provavelmente, né, a gente vê hoje o Brasil se preocupando com a educação financeira, né? Sim. E parece ser um grande problema. E um grande problema é que os planos de saúde ficaram caros. E muitos desses planos de saúde, talvez 90% ou 80% da população brasileira que tem plano de saúde, está ligado ao investimento das suas empresas. E às vezes a pessoa não tem ideia de quanto isso impacta na saúde das empresas. E acaba também impactando no bolso desse trabalhador, não é?
Você podia falar um pouco para a gente sobre RH de empresa, É. o indivíduo ter essa consciência daquilo que ele gasta com a sua saúde e, obviamente, a preocupação hoje também com fraude também. Uhum. Eu acho que isso é o seguinte, como eu te falei, eu comecei a trabalhar em fábrica. A vantagem da fábrica é que eu era um clínico dentro da fábrica. Então eu conhecia as pessoas. O cara que me procurava para ser atendido como paciente estava ali do meu lado. Eu vi o dia a dia dele. A gente nessa época não tinha nem computador, que usava aquelas impressoras matriciais, que grava aquelas folhas enormes. Para fazer controle da utilização do seguro saúde que a empresa tinha, era na base da régua e da canetinha colorida. Mas enfim, o grande problema que eu vejo é, você entra numa empresa, então eu vou ser contratado, eu vou querer saber qual é o benefício que eu tenho seguro saúde X. Cara, eu só assino uma linha de papel. Meu compromisso com aquilo é nenhum. E uma coisa que eu acho que é mais, hoje em dia, que eu acho que é talvez um dos problemas. Quem paga a conta é a empresa, né? A empresa contrata uma operadora que vai autorizar um médico, credenciá-lo, a atender o meu funcionário. Eu não tenho a menor relação com essa coisa que está acontecendo aqui na ponta. E essa coisa que está acontecendo na ponta, ou seja, o atendimento do meu funcionário que eu estou pagando como empresa, não me traz nenhuma informação com relação à saúde. Esse funcionário não tem noção de que o atendimento dele vai impactar nas. Não tem ideia do que é sinistralidade. A gente fala muito disso, mas não explica, né? Ah, mas quantas vezes você for atendido usando a carteirinha do plano de saúde vai impactar a sinistralidade do plano da sua empresa, e isso vai aumentar o prêmio, ou seja, o quanto a sua empresa vai ter que pagar no ano que vem para que você continue tendo seu seguro saúde. A gente só cobra que o cara não vá. Não explica. Isso pode chegar hoje a algumas empresas até 30%. É Pode. isso. E o que acontece? Qual é o resultado disso? Depois de um ano, se eu não educo meu funcionário com relação a como funciona, e ninguém explica como funciona. Você só explica que você pode pegar sua carteira lá no livrinho, ou agora nem livrinho mais tem, é no app. Olha no app, vê aonde você vai ser atendido, seja atendido e volte para trabalhar. Só que ninguém diz para ele que isso tem um preço, isso tem um custo, e que esse custo vai ser cobrado dele no final do ano. Esse final do ano é o final do ano da apólice. Quando a operadora que está aqui no meio, de intermediária, vai virar para o patrão e vai dizer, olha, os seus funcionários gastaram para caramba esse ano, a gente vai ter que aumentar o preço desse seguro para o ano que vem. Ou muitas das vezes um downgrade. Aí o empresário fala, pô, eu não tenho como, me oferece uma coisa melhor. E essa coisa melhor é diminuir. A gente conhece um grande mestre da saúde, que é o Dr. Nelson Tais, que diz que o mercado de saúde não quebra. Eu estou escutando e você está escutando isso há mais de 20 anos, que o mercado de saúde vai quebrar. Ele não quebra não, gente. Ele se ajusta. E ele se ajusta como? Restringindo acesso. Se o teu funcionário tinha direito do hospital de primeira linha, se eu vou pagar menos, um prêmio menor, ele vai ser atendido no de segunda linha e ponto. E essa ciranda vai rodando. Só que eu digo, não fazemos duas coisas. Primeiro, a gente não gerencia o risco desse funcionário. Esse funcionário, muitas vezes, o patrão não tem a menor noção, a empresa não tem a menor noção se ele é hipertenso, se é diabético, se está tendo bem cuidado, se a hipertensão dele está sob cuidado, está sob controle. Porque isso é uma relação que ele estabelece com o profissional na ponta. Eu falo isso como médico. Chega na minha mesa uma pessoa, um hipertenso, que é funcionário de alguém, com a carteirinha do seguro, eu vou atender. Se o tratamento der certo, é uma relação minha com ele. Ótimo, é isso que tem que ser. Mas, cara, será que esse cara que está aqui pagando a conta não podia participar desse processo? Educando o funcionário, estimulando ele a ter uma vida mais saudável, oferecendo para ele mecanismos de poder fazer mais exercício, comer melhor, ter acesso à medicação. Talvez eu pagasse menos conta no final do ano. Isso aí. Mas isso é um problema, né? Isso é um ponto importante. Né? E obviamente, o gestor, Luiz Fernando, teve que aprender todas essas coisas. Né? Obviamente, isso hoje está no dia a dia da vida do brasileiro. Né? Os impactos econômicos, né? Que os custos da saúde pública e privada impactam. A gente também fala dos custos para o Sistema Único de Saúde, que tem que prover saúde de qualidade para os brasileiros. E, obviamente,
a gente vê o crescimento das doenças cardiovasculares, né, quando isso não bem gerenciado, também o câncer. E, por último, eu queria que você falasse um pouco da sua visão que você teve vivenciando os Estados Unidos e conhecendo um pouco da medicina norte-americana, né, e, obviamente, como a saúde é feita, e, obviamente, que aprendizados, né? Você olhando o que é feito lá e olhando o Brasil, que o segmento de saúde é importante para o PIB brasileiro, né, compromete, né, é gasto em saúde mais do que 11% do PIB, né, uma grande parte privada e uma parte pública significativa, mas precisando de mais dinheiro pelo envelhecimento da população, pelas demandas. Então, eu queria que você trouxesse esse paralelo e pudesse deixar uma mensagem para a gente, como gestor, para esse futuro da saúde brasileira. Bom, comparando as duas coisas, como eu já te falei uma vez, eu hoje em dia acho que se você tiver uma doença extremamente grave, coisa complexa demais, que eventualmente a gente ainda não tenha uma pesquisa aqui no Brasil acontecendo que te permita acessar tratamento e coisa e tal, Estados Unidos pode ser uma boa opção. Mas no dia a dia a saúde deles é muito ruim. É muito ruim e a gente segue como modelo, isso é que é pior, né? Porque eles têm hospitais maravilhosos, sem dúvida nenhuma. A gente já conviveu dentro de hospital americano e sabe como é legal. É legal por quê? Porque eles têm todos os equipamentos disponíveis, eles têm a possibilidade de fazer exames que você aprendeu que são necessários, você tem exames, você tem todos os processos definidos, mas é muito caro. É caro demais até para eles. Tanto que hoje em dia, eu falo muito isso porque as pessoas viajam, como sabem que eu morei lá, perguntam muito, o que eu faço na viagem? Eu digo, primeira coisa, aprenda onde fica a clínica de urgent care da área onde você vai visitar. Antigamente você dizia assim, poxa, eu queria saber qual hospital que eu vou se eu me machucar nos Estados Unidos, né? Não. Você vai aprender onde fica a clínica de urgent care, porque vai ser mais rápido e mais barato. Você vai ser mais facilmente atendido. Se for numa grande emergência, você vai ficar horas para ser atendido, vai custar uma fortuna. Para todo mundo, para você, para o seu seguro. E aí não adianta a gente entender que eu paguei um seguro, eu estou garantido. Não, meu amigo, você está custando, vai custar caro e pode estourar o seu seguro rapidamente. O seguro para emergência é para grande emergência. O resto é, né, aprender que existe, já foi criado esse. Não é que seja pior, mas é uma coisa mais simples. Para problemas mais simples, atendimentos mais simples. Só que o sistema não é capaz de fazer isso, não. O sistemão não é capaz de entender. Então, nasceu essa opção do urgent care, que é você vai para resolver uma coisa, estou cozinha, estou com uma dor de barriga, vou ali naquele lugar e ver o que está acontecendo. É mais simples, eu não preciso de um hospital que tenha ressonância de último modelo, entendeu? Aparelhos fantásticos. Não, eu preciso de um médico que examine e eventualmente faça exames mais simples. Isso é uma coisa que o modelo americano, a gente pode até trazer, vamos dizer assim, pode se adaptar à nossa realidade. Tem algumas coisas que eu acho que a gente podia aprender com eles. O sistema privado, por exemplo, está caminhando muito rapidamente para essa gestão de risco que a gente estava falando, né? Eu posso falar, por exemplo, eu tenho um seguro-saúde onde eu recebo no meu telefone 2, 3 vezes por semana a pergunta de como é que está a sua pressão arterial. Porque eles sabem que eu tomo medicação para hipertensão. Então eles querem saber se a minha pressão está sob controle. De maneira muito simples, num app. Né? E se eu responder 3 vezes um número, eles vão perguntar para mim, manda uma foto do aparelho que você mediu para ter certeza. Vacina de graça, dentro do seguro. De graça não, porque eu paguei o seguro, né, gente? Mas vacina para as coisas que podem complicar a minha vida. Herpes zoster, no caso da Covid. Se eu fosse mais velho, doenças pneumocócicas, entendeu? Tudo isso está lá dentro do pacote. Então gerencia o risco. Isso eles estão começando a fazer. A gente podia aprender a fazer isso no seguro privado brasileiro, que não faz. A gente está caminhando para a primeira etapa e a finalizar. Chamou a atenção que o sistema norte-americano tem um problema, que é não ter acesso para todo mundo. Né? Essa é uma conquista brasileira, o Sistema Único de Saúde. Obviamente, uma obra ainda inacabada. Né? Tem demandas crescentes, problema de financiamento. Mas, obviamente, no Covid trouxe alguns ensinamentos. Você, olhando o que você, obviamente, viu lá em relação ao Covid,
né, e como gestor te chamou a atenção? Olha, primeiro que, como todo mundo, no mundo inteiro, eles não estavam nem perto preparados disso, para atender. Foi um caos, como foi em qualquer lugar. Sim. Para ter uma ideia, eu tive Covid na primeira semana que a coisa explodiu no mundo ocidental. Foi em 15, 16 de março de 2020. Eu tive que dirigir 1h30 com febre para poder fazer o exame em outra cidade, porque eles não tinham. E a estrutura demorou para ser montada, como qualquer lugar demorou. Depois, você teve um grande investimento. Aí eu acho que é interessante, a gente teve um grande investimento do governo para desenvolvimento das vacinas e distribuição de vacinas extremamente rápida para todo mundo. Isso aconteceu de maneira muito simples. Não que eles tenham, isso é outro tema, não que eles tenham aceito, porque também o problema anti-vax lá é muito forte. Mas a Covid mostrou que eles não estavam preparados, embora tivessem documentos mostrando que eles tinham feito toda a análise necessária, mas o governo da época tinha desmontado a estrutura que tinha sido preparada para atender uma epidemia. Isso foi um negócio que chocou todo mundo, ou seja, o governo Obama tinha feito um preparo para uma emergência desse tipo, e na época o governo do Donald Trump tinha desmontado toda a estrutura de backup que existia para suporte de uma grande catástrofe como uma pandemia, foi desmontada antes da pandemia, então eles não tinham respirador como ninguém tinha. Mas era para ter, porque estava escrito. Os que existiam estavam guardados estragados num depósito, porque resolveram suspender o plano de pagamento de manutenção. Ah, Coisa tipicamente, né? Que a gente vê aqui de vez em quando. Então, eles reagiram como todo mundo. Agora, cara, o grande problema que a gente enfrenta hoje em dia, e eu acho que encaminha para a nossa conversa depois, é justamente como é que a gente informa a população sobre isso. Isso foi um grande caos, uma catástrofe terrível que continuou e fez perdurar mais do que devia a pandemia. bem, então a gente encerra esse primeiro bloco, acho que com 3 pontos assim muito claros, Luiz, e te agradecer muito. Primeiro, que a transição de médico para gestor, eh, ela passa cada vez mais por qualificação. Não é só uma coisa intuitiva e vou tentar fazer isso sem ter uma formação. Segundo, o aspecto de liderar equipes multidisciplinares, não é? E eu acho que isso também é uma coisa importante, não é? Então você liderar isso, ter espírito de liderança e trabalhar com protocolos. Você chamou a atenção. E por último, acho que uma coisa assim que fica marcado para a gente. Nós temos que ter um compromisso com a eficiência, não gastarmos e termos desperdício. E não podemos infantilizar ninguém. Todo cidadão tem que saber, seja no setor público, seja no setor privado, como manter a sua saúde e como preservar e, obviamente, não desperdiçar as coisas na área da saúde, não é? Já que tudo isso tem um profundo impacto na economia das famílias brasileiras. Te agradecer muito, não é? E vamos voltar rapidinho para o nosso segundo bloco. Obrigado.